Aí, galera, tranquilo, numa boa, vou responder a uma pergunta que me foi feita por um adolescente. Ele me fez uma pergunta de uma maneira até abrupta. Ele ouvindo eu falar, e ele me disse: Ah, então tudo é mentira, né? Se referindo ao jornalismo, se referindo à imprensa no jornal, em geral, referindo-se aos políticos, enfim, botou tudo num saco só e me perguntou: então tudo é mentira, né? Só falo mentira. Mas aí me deu vontade de trabalhar esse vídeo, porque é preciso fazer a distinção entre a mentira e a fake news. A mentira, ela, ela não tem rastreabilidade, no sentido de que ela não precisa da realidade para existir. Né? Até pode ter algum vínculo com a realidade, mas não necessariamente. Eu vi Papai Noel andando por ali. É uma mentira, mas não precisa ter relação com a realidade. Já a fake news necessariamente tem a ver com a realidade. E isto que é importante de nós pensarmos. A fake news é a capacidade que o discurso tem de, ao descrever a realidade real, e colocar pimentinhas, colocar adicionais, sabe? Ela deturpa. É como se a realidade fosse um planeta e as fake news ficassem orbitando. Ora se aproxima, ora se afasta, mas ela não pode sair da órbita. A mentira não precisa ter uma finalidade. Alguém mente porque mente agora. A fake news tem que ter uma finalidade. E aqui me lembra, os fins justificam os meios. Então, quando alguém vai descrever a realidade e tem uma finalidade, os meios todos são viáveis. Isso é fake news. Por exemplo, eu quero necessariamente dizer que esta pessoa que eu não gosto, que é político, eu tenho como intenção denegri-la, perturbá-la. O que eu faço? Lanço uma fake news. Ou seja, e todos os meios que eu usar são justificáveis para a fake news. Por isso que ela é uma atitude muito cruel, porque ela manipula. Então lembremos-nos aqui que os fins justificam os meios necessariamente quando é uma fake news. Outro elemento interessante, vou fazer uma relação entre fake news e comida industrializada. Percebam, se eu vou criar um salgadinho, né, aquele saquinho, batatinha frita dentro, a pessoa que vai idealizar este produto, ele quer fazer um sabor que seja palatável, que seja gostoso para o maior número de pessoas. Ele se esforça muito em dourar aquele produto, não só no seu aspecto da embalagem, mas no seu sabor. Qual seria o sabor universal que todos queiram e desejam comer? Este produto. É bem difícil, porque ele compete com outros salgadinhos, com outras batatinhas fritas por aí. A fake news é muito parecida, ela é industrial. Vejam, se o repórter Joãozinho da Silva, né, ele quer prejudicar alguém, ele começa a pensar o que diria, muito próximo da realidade, que tem um sabor de verdade tal, que os consumidores consumam esse produto. Então vejam, não é uma fala qualquer, ela é industrializada, é empacotada, é saborizada de tal forma que o maior número de pessoas consuma esse produto. Então não é algo impensado, sem querer, desculpa, aconteceu. Percebo que quem vai pronunciar, dizer
uma fake news, essa versão de uma realidade, ele também é um produto. Então, nós temos a batatinha dentro do saco e temos o saco. O saco tem que ser, a embalagem tem que ser bonita, né? Então, veja que a pessoa que vai produzir essa fake news com um sabor popular que todo mundo gosta, ela também tem que ter um pacote legal, né? Portanto, se é um jornalista, vai botar seu terno, sua gravata, vai ter, né? Vai se impor, vai ter, né? Vai dizer: as minhas fontes em Brasília disseram que. Ninguém sabe que fonte é essa, né? Se vai falar sobre a saúde, alguém vai falar sobre a saúde, ela vai colocar uma roupa branca, né? Vai ter um ar mais assim, sei lá, que ar tem, né? Mais assim, de médico, vai usar a terminologia, né? Por quê? Porque é preciso dar aparência, uma estética toda. Veja, a estética é interessante. Se ela quer dizer que o professor Amilcar é um mau caráter, de um lado tem alguém esteticamente, né, previsível, por exemplo, um jornalista, todo bonitão, e quando aparecer a minha imagem, eu tenho que estar numa posição desfavorável. Então, de um lado aparece o profissional e o outro, o professor Amilcar, numa posição desfavorável, uma cara feia, não sei, né, uma posição desfavorável, visualmente desfavorável, né, para que as pessoas consumam estas embalagens. E também, não menos importante, existem signos ou palavras amuleto. O que é um amuleto? Amuleto é tudo aquilo que nos protege, né? Nos protege, o santinho, a pedrinha que nos protege. Existem palavras que protegem quem fala essas palavras. Por exemplo, eu posso dizer: eu sou um cidadão de bem. Cidadão de bem parece ser um salvo-conduto, porque todo aquele, imagine que é cidadão de bem, é honrado. Verdade? Não creio. Mas são salvo-condutos. Eu sou cristão. Bom, parece que todo cristão é de bom caráter. Também não creio. Então tem essas palavras amuleto que nos defendem. E ainda na ideia da palavra amuleto que nos defende, ela pode ter um sentido negativo. Por exemplo, já disse, todo político é ladrão. Então basta falar a palavra: ele é político, né? São palavras que só por serem ditas qualificam ou desqualificam alguém, alguma coisa, alguma situação. Percebe que, na verdade, a fake news trabalha com os afetos. Afetos. Por exemplo, o que é um afeto? Alguma coisa acontece e me deixa nervoso. Um barulho me deixa assustado, né? Alguma coisa muito emocionante faz com que eu chore. A fake news, elas trabalham com afetos, galvanizam afetos. Então, cada vez que for usar a palavra todo político rouba, já meu afeto já é mobilizado para ter uma opinião negativa. Percebe? Eu teria muitas palavras aqui para dizer que elas têm um significado pré-pronto e que parece inquestionável. Percebe a diferença de uma simples mentira? Percebam, se eu já sou preconceituoso em relação a político, as fake news relativas a políticos cabem na minha concepção. Portanto, eu as valorizo e eu quero-as para mim. Eu trago, convivo e mais, trago pessoas que pensem similar, não precisa nem ser igual, mas similar, trago para mim. Então, essas palavras amuleto para esse grupo são assim duras, não tem como. É muito difícil, não é impossível
tu pegar um grupo com determinadas palavras amuletas, determinadas concepções e dizer, não, isto pode não ser verdade. É muito difícil, porque ali há uma irmandade. E percebam que se eu acredito muito em algo, se alguém disser que esse algo não é verdadeiro, esse algo não corresponde, aquilo me dói, aquilo como se me atacasse a alma, porque eu acredito, eu e aquilo que eu acredito somos a mesma coisa. Portanto, atacar o que eu acredito é me atacar. Então percebam, quando diz assim, existe esquerda, direita, bem e mal, certo e errado, se eu me considero certo, o outro lado é o mal, o outro lado é o errado. Eu não tenho lado para ele. Eu só tenho o meu lado. O meu lado é verdadeiro. Foi dito isso. Eu acredito nisso. As fake news corroboram comigo. As pessoas que estão comigo dizem isso. E, portanto, se alguém disser que eu estou equivocado, é sinal que a minha existência é equivocada. E eu reajo com raiva, com fúria e dispenso essa pessoa. Percebe o perigo? Cuidado. A fake news é um parasita que pode levar as pessoas à morte. Cuidado. Abraço.